existe uma igreja ou várias igrejas? A resposta é, a gente olha assim e vê que existem várias igrejas. Correto? A primeira pergunta, a primeira resposta que a gente tem que dar é que sim, existem várias igrejas, porque de fato existe a paróquia São Pedro e São Paulo, existe a paróquia São Sebastião, existe a igreja Brasil para Cristo, existe a igreja Universal do Reino de Deus, existe a igreja Presbiteriana Central, então existem várias igrejas. Mas logicamente a pergunta não é exatamente essa, né? Não quer essa resposta. O que a gente está perguntando é se quando a gente fala igreja, existe a igreja católica como a igreja verdadeira ou realmente todas as igrejas são verdadeiras, né? Que é mais ou menos a mentalidade que existe hoje, mais ou menos assim, Deus é um só, né? Religião não salva ninguém, não é assim que a gente escuta? Deus é um só, religião não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, o importante é acreditar em Deus, né? O importante, no máximo, vamos dizer assim, o importante é acreditar em Jesus, né? Bom, então a gente entra lá na Sagrada Escritura e descobre uma passagem que diz assim, que eu já usei aqui alguma vez, Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular. No singular, Felipe, no singular, a minha igreja. Quando Paulo se converte ao Senhor, Paulo está perseguindo cristãos. E no entanto, Jesus fala para Paulo assim: Paulo, por que me persegues? Alguém dirá, eu acho que Jesus deveria ter feito a pergunta assim: Paulo, por que você está perseguindo os cristãos, meus discípulos? Não, a pergunta não é essa. Atos 9, 4. Por que me persegues? Paulo poderia ter objetado, né? Fala, não estou te perseguindo, estou perseguindo os cristãos. E no entanto a pergunta de Jesus para Paulo é: por que me persegues? Isso marca tanto a cabeça do apóstolo Paulo, marca tanto a sua espiritualidade, que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, ele desenvolve a sua teologia do corpo. Quer dizer, ficou tão forte para o apóstolo Paulo o fato de que ele perseguia os cristãos e perseguindo os cristãos, ele perseguia o próprio Cristo. Lembram de Mateus capítulo 25? Porque cada vez que você der um copo de água a um só desses meus irmãos, foi a mim que o fizestes, né? As famosas obras de misericórdia. E aqui também, São Paulo entende que perseguir cristãos é perseguir Jesus. E ele desenvolve que a igreja é o corpo de Jesus, porque Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Somente se eu entender que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, e esse corpo é a igreja que tem uma cabeça que é Jesus Cristo, eu entendo por que Jesus fala, porque me persegues. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 5. Então está cada vez mais claro que Jesus tem um corpo, que ele funda a sua igreja, que depois em 1 Timóteo 3, 15, o apóstolo vai dizer que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja, 1 Timóteo 3, 15, vai dizer que a igreja guarda o depósito da fé de maneira inalterável, 2 Timóteo 1, 13, que a igreja foi constituída o corpo de Cristo por meio do Evangelho, Efésios 3, 6, que a igreja é santa, Efésios 5, 26, que ainda que na igreja haja pecadores, 1 Coríntios 5, 12, ela é santa, Efésios 5, 26, vai dizer que a igreja nasce do batismo e que existe um só batismo, uma só fé, um só Senhor, que ela reúne um só povo, Gálatas 3, 28. Paulo ama a igreja ardentemente, 1 Coríntios 4, 15, 11, 22. Ensina que esse amor à igreja deve estar marcado por sacrifícios pessoais, completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Jesus Cristo pela sua igreja, né? Interessante também, quer dizer, o amor à igreja deve estar marcado por sacrifícios pessoais, inclusive.
como que deixando a vida, desvivendo-se por amor à igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque ela tem a nobreza semelhante à nobreza que tem Cristo, só que de maneira subordinada, como corpo, não como cabeça, como corpo, não como cabeça, como lua, não como sol. Enfim, vai continuar. Todos os membros do povo cristão são chamados a amar e a servir a igreja mediante o exercício dos próprios carismas, 1 Coríntios capítulo 12, até que a igreja ela é tão importante que ela há de ser um dia a Jerusalém celeste, Apocalipse capítulo 21. A igreja na pátria, a igreja no céu, é a realidade perfeitíssima que se expressa na realidade da terra, na igreja da terra. Assim como Deus mandou Moisés construir um santuário na terra, semelhante àquilo que ele tinha visto naquela sua visão maravilhosa lá do Monte Sinai, de maneira semelhante, a igreja é imagem na terra da Jerusalém celeste, que é a nossa mãe do céu, a pátria. Por isso o cristão tem consciência que vive nesta terra como um peregrino, que ele está destinado à pátria, está destinado ao céu, mas que esta igreja é reflexo daquilo lá. Logo, se aquilo é a perfeição, o que se reflete aqui, se reflete numa unidade de fé, de sacramentos, de regime, de governo. Essa igreja é o corpo de Cristo. É a comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, ela não tem, e Jesus não tem dois corpos, não tem três corpos, né? Ele não é esquisito, né? Imagina uma cabeça, Jesus, e um montão de corpos assim, né? Um montão de placas, né? Não pode ser, não pode ser. Ele é uma cabeça de um corpo, cabeça de um corpo. Desta maneira, assim como não se pode afirmar Jesus cabeça sem o seu corpo igreja, tampouco se pode afirmar a igreja corpo sem Jesus como cabeça desse corpo. Então, essa teologia do corpo de Cristo, Atos 9, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 5, etc., todas as passagens bíblicas que eu fui dizendo aqui, ela nos autorizou no desenvolvimento do embrião, né? No desenvolvimento da verdade de fé, nos autorizou a ir dizendo cada vez mais como São Cipriano de Cartago, que é do século IV, que dizia assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E depois São Cipriano vai trabalhar muito esse tema a tal ponto que chegará o momento em que nós vamos dizer assim: extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Que é a próxima pergunta que a gente se faz depois de determinar que Jesus só tem um corpo, só existe uma igreja. E portanto, também é verdade que assim como Deus escolheu Israel no Antigo Testamento para ser o seu povo, também escolheu a igreja para ser o seu povo no Novo Testamento. Pessoal, se o povo de Israel, se os judeus, tivessem aceitado Jesus Cristo, com certeza a Igreja Católica não teria a estrutura que ela tem hoje. Não teria. Ela teria uma outra estrutura. Em primeiro lugar, a sede seria em Jerusalém. A igreja principal seria o Templo de Jerusalém, não a Basílica de São Pedro. Quer dizer, nós teríamos outras estruturas. Quer dizer, no plano de Deus estava previsto, contando com a liberdade dos homens, uma realidade que, devido à recusa do povo de Israel, a igreja tem a estrutura que tem. O corpo de Cristo se manifesta na estrutura que tem. E, no entanto, nunca desprezando a maneira como Israel funcionava. Por isso, a gente sempre faz essas comparações entre o antigo Israel e o novo Israel. Porque a igreja só é o novo Israel porque o antigo Israel não aceitou Jesus Cristo, nem o que Jesus Cristo propôs como salvação, ele sendo a salvação. Mais ainda, assim como havia um único templo em Jerusalém, no qual se oferecia o sacrifício, assim existe um único templo do Espírito Santo, a igreja na qual se oferece o santo e divino sacrifício do Novo Testamento. Então, olha só que interessante, a igreja é povo de Deus, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é templo do Espírito Santo. É povo de Deus porque, assim como Deus tinha um povo no Antigo Testamento, Deus tem um novo povo no Novo Testamento. Assim como Deus tinha um templo, assim também o Espírito Santo habita esse templo. Quer dizer, a nossa maneira de pensar está vendo toda a Escritura, sempre, né?
o Antigo e o Novo Testamento, porque nós nunca caímos naquela armadilha de Marcião. Marcião foi um senhor do século III que dizia que nós deveríamos abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. A Igreja Católica disse, nem pensar. Nem pensar. O Antigo Testamento vai continuar. É mais ainda, devido a essas polêmicas internas dos textos bíblicos, finalmente no ano 300 depois de Cristo, numa cidadezinha chamada Elvira, que é a atual Sevilha, na Espanha, nessa cidadezinha, no ano 300, os bispos definiram quais os livros deveriam entrar na Escritura. E, portanto, decidiram que o Evangelho de Tiago não entraria, mas que o Evangelho de Mateus entraria. Decidiram que o Evangelho de Pedro não entraria. Todos esses evangelhos existem, tá? Mas o Evangelho de Lucas entraria. Com que autoridade? Com a autoridade que o Espírito Santo concedeu à igreja, segundo aquilo que se lê em 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A Bíblia que nós temos na mão é produto dessa autoridade de um contexto interpretativo e que se fez valer no ano 300, na cidade de Elvira, a atual Sevilha, na Espanha, e a partir daí essa norma ficou para toda a igreja. Quer dizer, Santo Agostinho falando, né? A Escritura está mais no coração da igreja do que nos livros escritos. Santo Agostinho de novo. Eu não acreditaria nem mesmo nos evangelhos se a autoridade da Igreja Católica não me dissesse que eu tenho que acreditar nos evangelhos. Porque de fato foi assim. Por que o evangelho de Tiago não entrou? Por que o evangelho de Pedro não entrou? E eles existem, tá? Foi publicado uma edição muito bonita, não sei qual foi a editora, há pouco tempo, dos chamados apócrifos do Novo Testamento. Né? Que está lá o evangelho de Tiago, de Pedro, o testamento dos apóstolos, não sei se é Testamento de Isaías, e todos esses livros apócrifos, né? E não entraram, porque a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Quer dizer, a Igreja Católica em seu estado embrionário também o é em todos os estados e séculos. Por isso, a lógica cristã nos últimos séculos foi assim. 1054, os ortodoxos brigam com o Papa e o Papa briga com os ortodoxos. Eles não se entendem. Aí, o patriarca de Constantinopla, que se chamava Miguel Cerulário, deposita uma bula de excomunhão ao Papa, excomunga o Papa, na Basílica de Santa Sofia. O Papa está excomungado. Né? Perdão, primeiro eles negociam, aí os legados pontifícios excomungam o Miguel, o Dom Miguel, o patriarca de Constantinopla. Aí o Dom Miguel fala assim, o Papa me excomunga, então eu vou excomungar o Papa. Ele excomunga o Papa. Os dois se auto-excomungam, né? Só que na mente católica é assim, olha, se você quer sair, tá bom, saiu. Nós continuamos a existir. Quer dizer, para Roma, para a igreja do ano 1054, quem se separou foram eles. Por quê? Porque vocês eram dos nossos. Você foi separado dos nossos. Então é você que tem que se justificar perante a unidade cristã e não nós que temos que justificar-nos perante você. Porque a gente entende que eles se separaram da Igreja Católica. A gente chama isso de cisma. O primeiro grande cisma foi o cisma do Oriente, que deu os ortodoxos. Mas a gente sempre entendeu assim, nós cá estamos na nossa unidade católica. Eles se separaram, logo são eles que têm que se explicar. Não somos nós que vamos nos explicar diante desse cisma. Século XVI, Lutero e companhia. Se separam da igreja, a mesma mentalidade. Fala, olha, nós estamos aqui há 16 séculos, temos celebrado missas há 16 séculos, atendemos confissões há 16 séculos, acreditamos em Maria há 16 séculos, a gente faz imagem há 16 séculos, portanto é você que tem que se explicar. Não sou eu que tenho que me explicar perante você. Claro, para não deixar esses nossos irmãos, essa foi a mente católica sempre. Então, e a mente católica foi assim, para não deixar esses nossos irmãos no erro da separação, a gente tentou fazer apologética. Explicar as coisas, dialogar, né? Na pedagogia católica a gente é discípulo. E a gente sempre vai ser discípulo, e Jesus é mestre, e a igreja é mestra. E nós escutamos, nós aprendemos.